Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para você. Já vai deixando aquele like, se inscreva, mais um corte do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Olha a cara de Pascoal aí, aloprandozinho ao vivo. Pascoal falou várias verdades. Mengão é tetra, é o primeiro tetra campeão da Copa Conmebol Libertadores da América e nessa quarta-feira pode conquistar o seu 9º título do Campeonato Brasileiro. Basta uma vitória contra o Ceará no estádio do Maracanã, e o Flamengo é o mais novo campeão do Campeonato Brasileiro. Eu só vou entregar para assim, quem se achar culpado pede para mim. Porque tem um monte de gente aqui, incomparável, você é um xarope, aqui incomparável, incomparável. É mais do que incomparável, é incomparável! É muito distante. Oh, que ousadia, você apostou no Flamengo. Vovozinho, é com você, hein, vovozinho? Eu falei... É uma ousadia, não. O Flamengo é uma zebraça, ninguém apostou no Flamengo. Ninguém. Porque é o seguinte, ninguém. eu tô com as minhas fichas ali. Time do Flamengo? Os caras tão Eu assim. também, acho que, poxa. Porque aqui os caras estão aqui. Quero ver você falar que o São Paulo é incomparável. Aí é difícil. Aí é difícil. Não me obriga a coisa que eu não consigo. Isso aí eu não consigo. Apostar no Flamengo, Teto. Então, mas se vangloriando de ter apostado no Flamengo. Quando eu falei que era 60-40, os caras, você tá louco. 60-40? Não, mas quanto tem de culpa do Abel nesse negócio de 60-40? Bastante. Agora, só para dizer o seguinte... Agora, a fila para pedir desculpas vai ser maior para você ou para quem andou elogiando demais o Abel nos últimos tempos? Não, quanto ao Flamengo, assim, eu tive a oportunidade de ver uma decisão de Libertadores da América sem estar com um fone para fazer o jogo, analisando o jogo. Sem estar... O Zinho tinha as obrigações da transmissão, que a gente sabe que são muitas, mas tem que estar ligado no jogo a todo momento. Eu vi o jogo, assim, como eu vejo o jogo parado, quieto, não incomodo ninguém, então eu fico vendo o jogo. A diferença tática... Os caras da equipe estavam assim também, todo mundo? Sossegadinho? Tava todo mundo sossegado. Eu sei que tem muita gente que ficou nervosa lá, hein? Não, teve gente que ficou irritada, gente mas que assim, deu mas cabeçada tudo bem. na parede. Mas passou legal. Ficaram nervosos lá, eu fiquei sabendo. Vou dizer pra você o seguinte, a diferença técnica entre os dois times é um absurdo. Eu vou repetir, a diferença técnica entre os times é um absurdo. A diferença tática entre os times na decisão... Então o Palmeiras gastou mal. Eu estou falando da decisão. Nós podemos falar das contratações, porque o Palmeiras não contratou para essa temporada. Segundo eu ouvi no início da temporada, o Abel disse que era um time para 4 anos, 5 anos. Que ele estava contratando. 700 milhões, mas vamos com calma. Não, o Palmeiras gastou quase 1 bi para montar o time. Isso aí é... Vamos com sem calma. urgência. 700 milhões, mas vamos devagar. Isso. O Abel já renovou o contrato com o Palmeiras, vai ficar até o final do mandato da presidente, e se a presidente conseguir a extensão do 3º mandato, ele vai seguir também. É Tá golpe? certo? É golpe? Não tem golpe, tem que passar pelo conselho e tem que passar pelo associado. Pelo conselho precisa de 50% mais 1. E no associado precisa do voto do associado para aprovar ou não. Essa é uma questão que vai ser feita, será feita a aprovação ou não. Como Todo mundo que entrou nessa quebrou a cara, hein? Sim, mas... Todos os clubes, sem exceção. Não, isso, mas a gente vai falar sobre isso, se você me der a oportunidade, a gente fala sobre isso também. Só para dizer que a diferença entre os dois times hoje, entre o Clube de Regatas do Flamengo, o incomparável, diante da Sociedade Esportiva Palmeiras, é só você pegar os últimos resultados entre os dois. O Palmeiras jogou bem, perdeu. O Palmeiras jogou melhor, perdeu. O Palmeiras perdeu. Só pegar os últimos resultados, você vai ver. O time do Flamengo atenção, muito melhor do que o time do Palmeiras. E sendo muito melhor que o time do Palmeiras, e ainda vai fazer pelo menos 2 contratações para a próxima temporada, um goleiro e um zagueiro. Mas não entendi. Vovozinho... Pergunta pro vovozinho, Zé. Pergunta. Não falava assim, é melhor jogar. Jogar. Mas sim, Eu falei aqui, vai dar Flamengo e Palmeiras. Antes do Palmeiras enfrentar, ele deu... É melhor jogar. Porque agora tem essa diferença toda. Mas é muita diferença. Não é um pouco de diferença, não. Não é um pouco de diferença. A distribuição tática dos jogadores em campo, a movimentação tática dos jogadores. Mas aí eu vou provocar aqui. Claro, você pode provocar. Como foi o jogo do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã? Foi essa diferença toda? Ou o Palmeiras foi durante 90 minutos? Aí eu respondo para você com uma frase muito singela. Caiu? Eu respondo para você com uma frase muito singela. O Palmeiras não respeitou o Palmeiras. Porque o Flamengo, durante o jogo... O Palmeiras não respeitou o Palmeiras? O Palmeiras não respeitou o Palmeiras.
Palmeiras tinha mais bola para jogar do que jogou. Ah, tá. O Palmeiras não respeitou o que tinha dentro dele. O Palmeiras tem mais bola. É só você ver o que fez na semifinal da Libertadores da América. Tomou de 3 e enfiou 4, poderia ter feito 5, 6, 18 se quisesse naquele dia. É a diferença técnica. Aí é o seguinte, era um time pior tecnicamente do que o Palmeiras. Sim. Certo? Agora, o Palmeiras não... É que foi no sintético. Quem? O Palmeiras LDU. Ou não vai reclamar daquele campo? Não, ao contrário. Não, o senhor está reclamando do campo. O campo de Lima era melhor. O senhor está reclamando daquele campo de Lima era gramado? melhor. Ao contrário. Ah, bom. Ah, não, pensei que o senhor estava reclamando do campo. Aí eu parei. Aí vamos começar tudo de novo. A Libertadores realmente causa danos ao Palmeiras. Pode escrever isso que eu estou falando. Deixa eu perguntar perder essa pro Libertadores causa danos. Tetra, muito boa tarde. É ótimo tê-lo de volta ao convívio. Te acompanhei demais no sábado. Matou a pau. Entrevistando ali na Zona Mista também. Você é um gênio, bateu o escanteio, cabeceou e defendeu. É por isso que eu digo que é o único artista que a gente tem aqui. É o único. E eu quero, em cima do que acabou de dizer o Oswaldo Pascoal, Tetra, que você me fale, que você me diga se a diferença foi abissal do ponto de vista técnico ou do ponto de vista tático. Ótima tarde para você. Boa tarde, Plihal. Que bom estar de volta aqui. Zé Elias, eu te amo, Zé Elias. Você é parceiraço. Pascoal, a gente fez uma parceria maravilhosa. Sempre é bom conviver com o Pascoal vários dias, né? Aquele nosso papo no café da manhã, aquele nosso papo no jantarzinho. Realmente o Pascoal não bebeu nada, porque ele não bebe. Só a aguinha dele, tudo. Mas eu tomei um vinhozinho por mim e por ele, né? lá no jantarzinho, para dar uma relaxada. Porque na rua não era fácil, assim, o Pascoal está nos braços e no coração da nação rubro-negra, muito querido pelos torcedores, deu muitos autógrafos, tirou muitas fotos, e também do palmeirense. Fiquei muito feliz, né, porque pelo menos aonde a gente esteve, houve um convívio pacífico, pelo menos aonde a gente estava, né, Pascoal? As duas torcidas se respeitando. Aquele momento até que eu me emocionei no programa, eu vivi isso. Eu que joguei nos dois times e tenho essa história dos dois times, consegui conviver muito bem. Tinha as brincadeiras, aquela coisa, vai torcer para quem e tal. E eu falava, cara, eu vou comentar o jogo, que vença o melhor, que seja uma grande final, uma grande decisão. E eu estou muito feliz, sou um privilegiado de ter ganho os maiores títulos da minha vida, as maiores competições nesses dois times, o maior número de jogos foram nesses dois times. E estar numa final com esses dois times, que são os melhores times sul-americanos, e de estrutura e de tudo, é um privilégio. Foi um privilégio, né, Pascoal? Foi muito bom. Toda a nossa equipe, trabalho redondinho, parabéns aos nossos produtores, a galera toda, que deixa tudo organizadinho para a gente chegar e marcar o gol, né? Se não fosse essa galera toda fazendo toda a logística, toda a administração, um timaço, você conhece melhor do que eu, né? Pascoal e Zé Elias estão há mais tempo na ESPN, o Pascoal já conhece há muito mais tempo, mas tem sido um prazer muito grande conviver com essa turma toda. A volta foi difícil, né? Aquela correria, o aeroporto lotado, né, Pascoal? Mas foi tudo bem. Graças a Deus, estamos aqui, vamos começar a nossa semana abençoada. E eu vou te dizer o seguinte, eu não vou falar de tática e nem de técnica, porque isso a gente analisa durante a temporada. Sistema de jogo, organização, planejamento, a técnica dos times. Eu concordo com o Pascoal, não quando ele fala incomparável. Eu acho que o Flamengo é melhor. O Flamengo é o melhor, isso a gente nunca discutiu. Todos concordam com isso. O Flamengo, o elenco do Flamengo é melhor do que os outros. O incomparável você coloca quando chega num jogo e assim é um atropelo, que é certo que vai ganhar todos os jogos. O Flamengo é o campeão, é o único brasileiro tetracampeão da Libertadores, é o maior campeão da Libertadores. Isso foi consolidado nesses últimos anos, né, com o tricampeonato. Antes, na era Zico, que esse é o concurso, o time de 81, eu não entro em discussão, nós vamos comparar aqui, né, o elenco de 19 com o de hoje. O de 81, vamos deixar aqui, tá? Deixa naquela prateleira lá em cima,
porque aí é outro patamar, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. 81 é o meu time, 81 são os meus ídolos. Então eu quero te dizer da final. Existe uma frase no futebol, o Zé Elias está aqui para comprovar o que eu estou dizendo. Final não se joga, final se ganha. O Flamengo fez isso. Eu não achei um ótimo jogo, eu não achei um jogaço, não foi aquele jogo assim encantador. Eu até falei, para mim é a maior final de Libertadores da história. É pela grandeza dos dois clubes, pela grandeza das duas torcidas e pela estrutura incomparável que esses dois times têm comparando com os outros times sul-americanos. Aí sim, aí eu vou usar a palavra do Pascoal. Incomparável. Palmeiras e Flamengo estão num patamar de administração financeiro incomparável com os outros. Se vocês tiverem algum time que está nesse patamar financeiro de organização, vocês falem. Eu não enxergo sul-americano. Não enxergo. Então, eu quero dizer que vai de gastar final. 100 milhões para contratar. De final... vamos ver. Eu quero falar da final... De reais. O Palmeiras decepcionou. Palmeiras decepcionou. O Palmeiras não entrou como aquele time que a gente confia, que é sólido, que é estruturado, que é organizado e com aquela gana de ganhar uma final. O Flamengo entrou. A minha análise é que o Flamengo entrou com sangue nos olhos para ganhar a final, para ganhar o jogo. E foi o time que ousou mais, mesmo não tendo inúmeras chances. Foi um jogo de inúmeras chances? Não foi. Foi um jogo de brilho técnico maravilhoso? Não foi. Foi um jogo de muita disputa, de um Palmeiras que adotou um sistema defensivo, 3 zagueiros, 2 alas, 2 meias que voltavam lá atrás para marcar, ficando 2 atacantes que muitas vezes o Vitor Roque vinha lá atrás e o próprio Flaco Lopes também para marcar. Não tinha nem fôlego ou estratégia para contra-atacar. O primeiro tempo mostrou isso. No jogo todo, o Rossi não fez uma defesa. Cruzamentos. A chance que o Palmeiras teve foi com o Vitor Roque, que para mim o melhor jogador em campo, Danilo. Muita gente falou do Varela, pelo ímpeto, pela vontade, pela raça, pela determinação, realmente teve. Mas para mim, o cara que faz o gol da decisão e tira o gol do adversário, porque aquela bola do Vitor Roque, foi o Danilo que tirou. O único momento claro para o Palmeiras chegar ao gol foi o Danilo que interceptou, não foi o goleiro. Então, para mim, o nome da final, se eu tivesse que eleger um, e no jogo eu falei, Danilo. Além de fazer o gol, ele salvou na defesa também. Mas vocês viram algum outro jogador assim com um brilho técnico maravilhoso? Eu não vi no jogo. Não foi a final brilhante de emoção que eu achava até que ia ser. Não foi de disputa, de raça, de vontade. E o Flamengo é muito merecedor pelo título, porque pelo menos quem tentou mais, quem teve mais a bola, quem ousou um pouco mais, quem pelo menos tentou propor o jogo e foi impedido pelo sistema de marcação muito forte do Palmeiras, que abdicou de atacar, quando estava perdendo de 1-0, aí no segundo tempo foi mais no desespero. Então o Abel, que eu sou fã, que eu já declarei aqui várias vezes, que eu acho o melhor treinador da história do Palmeiras, o melhor não, o maior treinador da história do Palmeiras, é diferente de melhor, é o maior, e no futebol brasileiro há anos vem sendo o melhor. Pela primeira vez eu vou ter que falar, me decepcionei com a postura dele, que já veio de treinamentos, de entrevistas, antes dessa Libertadores, e de atitudes que fizeram o Palmeiras chegar num momento muito pior. O Flamengo chegou forte, até com os desfalques que tinha, o Flamengo, o Felipe Luiz, trabalhou muito bem o elenco e a consciência para ganhar a Libertadores. O Abel tirou a força, sabe? Quando ele diz que o Campeonato Brasileiro está entregue, quando começa a reclamar de arbitragem, quando poupa, mas monta um sistema que para mim me surpreendeu muito, muito. Eu nunca pensei que ele ia jogar com 3 zagueiros mesmo. Né? E aí ele fazia o Murilo acompanhar às vezes o Carrascal, fazia o Fux acompanhar um pouquinho a Arrascaeta, até ali o meio campo. Depois voltavam para trás aqui para se defender.
Então foi um Palmeiras que abriu mão do ataque, abriu mão de incomodar o Flamengo. Então o Flamengo é muito merecedor. E eu continuo dizendo o que eu sempre disse. Elenco, time, o Flamengo é melhor. Mas quando enfrenta um adversário que é o único que pode confrontar, e esse adversário abre mão disso, ele aceita que o outro time é melhor, dá no que dá. O Flamengo merecidamente é campeão, é tetracampeão, é tetra da Libertadores. Ótimo, Tetra. Zé Elias, muito boa tarde. Boa tarde. Por que você acha, qual o principal motivo do Palmeiras não ter jogado a final de Lima? Boa tarde, Plirra. Boa tarde, Pascoal. Grande vovozinho. Eu acho que não acreditou no próprio Palmeiras, como o Pascoal falou. Esqueceu do que havia feito no Maracanã, quando enfrentou o Flamengo, que teve aquela discussão do pênalti de Jorginho ou não, mas aquele Palmeiras foi muito mais competitivo do que o Palmeiras na final. E aí eu acho que nós temos que colocar, assim, não vou colocar totalmente a conta e a derrota nas costas do Abel, porque os jogadores também podem tomar as decisões dentro de campo. Mas o Abel já começa errando quando ele entrega o Campeonato Brasileiro. Isso aí no vestiário já é diferente. Nós vimos aí é só nas devidas... O Abel, em 3 dias, ele entregou os pontos do Brasileiro e entregou o time que ia jogar a final de Lima. É isso que eu ia falar. Né? Mas na penúltima entrevista, ele tinha dito que ele não tinha dito que entregou o Brasileiro. Ele foi chamado a atenção que não deveria ter dito aquilo. Ele fala português e nós falamos qual idioma, Pascoal? Não, a impressão que dá... Não, é que ele fala às vezes parece e aí as pessoas são erradas, ele interpreta de forma errada. Ele falou, o campeonato está entregue, está gravado aí. Vamos esperar. Ele entregou isso, ele falou. Aí depois ele separa os 11 jogadores, que está na cara, são os titulares, porque não vai jogar. Eu vou jogar com esses caras na final. Aí você pega a postura do Flamengo. O Flamengo joga contra quem? Time completo, ganha o jogo. Opa, peraí. Tá tranquilo, nós vamos chegar na final. O jogo. Sim, não, mas digo, ganha o jogo no sentido de, poxa, eu vou com o time lá, eu vou ganhar. O gol de vitória foi na última bola ali do Bruno. Aí vou lá, tal, beleza. Mas jogou o jogo. Não abriu mão. Não, mas ganhou com o time titular contra o Bragantino, fazendo um grande jogo. Sim. Prestes a chegar numa final. Não abriu mão. E aí vai contra o Atlético, um time com algumas mudanças e joga bem também contra o Atlético. Não abriu mão do campeonato. O Felipe não veio a público e falou assim, não, vou descansar o meu time titular para jogar a final. Não. Aí está a questão do incomparável. O Flamengo descansou o time na Libertadores para jogar o Brasileiro. Sim, Pascoal, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Até perdeu para o Central. A mensagem que você passa para o teu vestiário, a mensagem que você passa para a sua torcida, a forma como você se comunica com os seus jogadores, isso tudo influencia. Isso tudo na hora do jogo influencia. Nós estamos falando aqui de um time que entendeu que era final e entrou para ganhar a final, e nós estamos falando de um outro time que entrou para se defender, para levar para a prorrogação, para levar para os pênaltis, porque em momento algum o Palmeiras ameaçou o Flamengo. Depois que tomou o gol, e aí foi aquele desespero que agora virou costume, né? O Gustavo Gomes, quando o Palmeiras está em dificuldade, o Gustavo Gomes vai jogar de centroavante. Eu nunca vi isso. Se fosse outro treinador, provavelmente nós estaríamos falando, pô, que bagunça, não é para fazer isso, mas aí está tudo certo. Ele até entrou como centroavante quando teve no banco de reserva. Todos nós estávamos pensando, beleza, o Abel vai fazer o quê? Vai tentar surpreender o Palmeiras, vai colocar o Fux, nós estamos falando, o Fux por dentro, adianta um pouco a marcação para tentar tirar o espaço do Arrascaeta, né? Põe os laterais ali, fecha um pouquinho e tenta igualar o meio campo. O que ele fez? Ele segurou os 3 zagueiros, aí tinha o Alan e o Veiga, eles entravam por dentro, né? Para jogar, para abrir o corredor para os 2 laterais, ninguém passava. O Piquerez não entendeu que ele era ala. O Piquerez, quando passava, batia de frente com o Varela, armado, o Felipe foi fantástico nesse sentido, e aí o meio-campo sobrava, porque o Vitor Roque foi o Vitor Roque de antes do Mundial. O Vitor Roque que joga de fora para dentro e longe do gol. Não foi o Vitor Roque que fica incomodando os zagueiros, que tem o Flaco Lopes encostado lá nele. Não tem nada. O Flaco um pouco inspirado. Não jogou. O Veiga não sabia se ele marcava, se ele armava, porque o Veiga, assim, eu acho o Veiga um ótimo jogador. Ele é um jogador de 3 toques. Ele pega na bola, toca e ele vai para finalizar. Ele não é um jogador de armação. Chegou um determinado momento que o Andrés Pereira estava sozinho no meio campo. Porque o Alan fechava, mas ele não vinha até o meio para ajudar na marcação.
O Kelvin ficava atrás com o Samuel Lino, aí voltava, como o Zinho falou, o Arrascaeta voltava, então o que acontecia? Para mim, Jorginho, que foi um gigante no jogo, às vezes entrava, né, para jogar como zagueiro, às vezes saía, quando saía ele encontrava toda hora o passe. Toda hora ele ditava o ritmo, ou seja, o Palmeiras tinha dificuldades. Aí o que fez? O que você faz quando você tem dificuldades, não consegue pressionar? Recua, fica lá atrás e esperando o contra-ataque. Me lembrou muito a entrevista de um cara que eu gosto bastante, do Rogerião. Você lembra que o Rogerião falou? O Palmeiras joga muito na bola longa, a bola longa. Foi o que aconteceu. Só que o Flamengo entrou com uma outra forma, uma outra postura. Né? Um outro entendimento. É um entendimento que todos nós dentro de vestiário, nós sabemos, no final nós vamos ganhar. Se não der na técnica, vai na porrada. Se não der na porrada, a gente vai com a cabeça, porque eu quero ganhar o título. O Flamengo fez isso. E aí você percebe pelas atitudes dos jogadores, a forma de ser, aguerrida, perde a bola, falta. Com 20 minutos de jogo, os dois meio-campistas do Flamengo estavam amarelados. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do canal da ESPN Brasil. Então deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal.